Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero bater um papo com vocês sobre repositório pattern, tá? Mas antes eu queria perguntar se vocês estão preparados, porque esse aqui é o melhor material de repositório pattern com .NET que vocês vão encontrar aqui na internet, eu tenho certeza, porque se liga só no que eu preparei. Eu tive até que anotar de tanta coisa que eu preparei para vocês, tá? Ó, a gente vai passar por pontos fundamentais de repositório pattern, então eu vou te ensinar o que é repositório pattern, quando você deve usar repositório pattern, tá? Então se você está começando, não conhece nada do assunto, o começo do vídeo é para você, tá? E também eu deixei timestamps aqui no vídeo, então se você também já é mais avançado, quer ver sobre arquitetura limpa com repositório pattern, Unity of Work, alguns outros pontos que eu vou comentar aqui, tá tudo aqui na descrição para você, tá? Mas eu vou falar do que é, quando usar, vou falar sobre Data Driven, né, orientado a dados, models ali, uma implementação mais simples e o básico, um CRUD com Entity Framework, SQL Server e repositório pattern, usando minimal APIs. Vou mostrar para vocês toda a parte de repositório genérico, vou mostrar por que eu não gosto de repositório genérico, mas claro, eu vou trazer uma implementação para vocês, caso vocês queiram usar repositório genérico. Também vou falar sobre arquitetura limpa, a gente vai dar um exemplo completo de arquitetura limpa aqui, usando repositório pattern, usando agregados raiz também, vou comentar um pouco sobre esse assunto e o que me leva a usar agregados e agregados raiz e como eu restringo o acesso deles com repositório pattern na arquitetura limpa. Também vou falar sobre Unity of Work, que é um conceito muito importante que a gente tem interligado aí com o repositório pattern dentro da arquitetura limpa também. Eu vou mostrar para vocês Specification Pattern, né, um padrão ali para a gente criar queries e reutilizar essas queries no nosso desenvolvimento. Também vou mostrar dentro do exemplo de arquitetura limpa, tá? Todos os links estão aqui na descrição para você fazer o download das demos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Nesse mini curso, né? Não vou nem falar mega aula, vou falar mini curso aqui de Entity Framework com a repositório pattern e SQL Server, né? No caso nosso aqui, com minimal APIs. Então todas as demos estão aqui, tem materiais adicionais, materiais complementares aqui na descrição também. E o timestamp aqui também tá bem completinho, então fica à vontade para ir pro começo, meio ou fim do vídeo, e sempre que você se sentir perdido, você pode voltar pro começo do vídeo, porque eu já passei tudo na ordem que você precisa saber sobre repositório pattern. Então, se você precisa de algum fundamento, alguma coisa mais básica, já tem também nesse vídeo, tá? Então, já deixa o joinha, já curte aí, compartilha para ajudar o nosso canal e bora lá dominar aí 100% o repositório pattern com C# e .NET, tá? Já nas últimas versões do .NET C#. Perfeito, então, pessoal. Bom, bora começar aqui, então, do zero, entender um pouco mais sobre o padrão, né, repositório pattern. E eu acho que nada mais fácil para a gente aprender do que, de fato, a gente aplicar isso na prática, tá? Eu vou começar aqui subindo o meu Docker, vou subir ele aqui porque eu tenho um SQL Server, eu estou rodando no Mac aqui, né? Eu uso o Mac como stack com .NET, então eu rodo o SQL Server aqui dentro, tá? Então ele roda através do Docker, mas qualquer instância do SQL Server que vocês queiram utilizar vai servir. Se você tiver no Windows e quiser usar o SQL Express, tudo bem. E se você quiser usar outro banco de dados, tá? Não tem problema também. O repositório pattern não está atrelado nem com o Entity Framework e nem com algum banco de dados, tá bom? Eu vou trazer aqui também um ARP, que é o meu terminal, o terminal que eu uso aqui no Mac, tá? Vocês devem estar vendo na tela do terminal aqui, para a gente criar uma nova aplicação aqui do .NET, tá? Deixa eu acessar a pasta Developer aqui na minha máquina, deixa eu criar um mkdir rep pattern aqui, só para a gente entrar nessa pasta, tá? Para ficar jogado ali. E vamos executar aqui um .NET New Web. Eu vou criar uma Web API aqui pra gente, tá? Pra gente brincar aqui, pra gente entender um pouco mais sobre o conceito de repositórios. E eu vou chamar ela aqui de Demo Repository Pattern, tá? Ou Repository Store, tá? Pra ficar legal aqui, tá bom? Beleza? Então pode ser um API em branco também, né? Vamos entrar nessa API aqui no Repository Store aqui, e já vamos adicionar os pacotes que a gente precisa para trabalhar com o repositório pattern aqui, tá? O repositório pattern, já contextualizando vocês, ele é uma unidade de acesso a dados, tá? Então ele é uma abstração ali entre o que a gente quer persistir de informações e o que de fato a gente vai persistir no banco, tá? E não necessariamente no banco, tá? Pode ser em um arquivo, pode ser em um serviço externo, ele faz essa interface pra gente, tá? No caso, eu vou usar o Entity Framework aqui para fazer os exemplos, né, as demos, mas você pode usar a SQL Pool, você pode usar o Dapper, você pode usar a NHibernate, qualquer um desses caras vai funcionar, tá? Então eu vou usar aqui um .NET Add Package, tá? Microsoft.entityFramework
entity-framework-core.sql-server, tá? Deixa ele instalar aqui. Vou dar um clear e eu vou instalar também entity-framework-core.design, que é o pacote que a gente vai usar para gerar as migrações aqui, tá bom? Então acho que isso é tudo que a gente precisa para iniciar o nosso projeto aqui. Perfeito, então. Deixa eu dar um exit aqui, tá? E eu vou trazer o Rider aqui, que é a minha ideia padrão aqui no Mac, tá? E que eu recomendo usar. Então o Rider ele tá gratuito para quem quer fazer o uso não comercial dele, tá bom? Então vocês podem usar para fazer essa demo aqui. Tá bom? Vocês podem usar para estudar tranquilamente. Deixa eu trazer a ideia aqui na tela para vocês verem. Eu vou evoluir nesse projeto aqui, pessoal. Vou criar os diferentes cenários, explicar para vocês a questão do repositório pattern. Mas as demos que eu deixei nos links na descrição, elas estão todas separadas, tá? Então tem 4 ou 5 demos ali que eu já deixei prontinho para vocês. Então vocês podem acompanhar junto nesse projeto aqui, que depois vocês vão ter a demo toda separada ali, tá bom? Beleza? E bora começar com os fundamentos aqui, né, do repositório pattern, tá? Então vamos imaginar aqui um primeiro cenário, tá? Um cenário mais simples possível, onde a gente tem uma aplicação aqui e é muito comum a gente ter ou um diretório chamado de models, tá? Ou um diretório chamado de entities, né? Então quem tiver lá na arquitetura limpa, fazendo os nossos cursos de arquitetura limpa lá, vai ter essa visão de entidades, né? Coisas mais evoluídas aqui. Quem tiver nos cursos mais básicos, mais data-driven aí, vai ver o conceito de models, né? Modelos aqui, tá? Modelo nada mais é do que uma representação aqui de uma tabela do banco. Então a gente pode vir aqui e criar uma tabela product, né? Então a gente tem uma classe product aqui que vai representar um produto no banco, tá? Como o meu intuito aqui nem é mostrar Entity Framework em si, depois se vocês quiserem uma mega aula dessas só sobre Entity Framework, deixem no comentário que eu trago aqui para vocês, com certeza, tá? Eu vou criar aqui simplesmente um int ID, eu vou criar aqui um string title, que é o título do produto, tá? Vou colocar aqui um string.empty, tá bom? E tá feito o nosso modelo, tá? Então aqui a gente tem um modelo de produto. Vamos pensar agora que a gente precisa fazer as ações básicas desse produto no banco de dados, que é Create, Read, Update, Delete, o famoso CRUD, tá? São operações para criação, leitura, atualização e exclusão, né? São as 4 operações básicas que a gente tem aí no âmbito de banco de dados e até no âmbito de sistema, tá? Vamos supor que a gente precisa persistir esses produtos em algum lugar, tá? A gente precisa salvar eles no banco, salvar eles no arquivo texto, o que quer que seja. Se a gente usa, por exemplo, um Entity Framework, um DB Context para fazer isso de uma forma direta, e sim, o Data Context do Entity Framework, ele já encapsula o repositório pattern, de certa forma. Vou explicar isso a hora que a gente chegar no Data Context. Mas se a gente usa ele, a gente fica estritamente travado ao SQL Server, ao banco que a gente está usando. Se a gente mudar a fonte de dados, se a gente precisar mudar a fonte de dados, a gente não consegue. A gente está muito estrito, a gente está muito acoplado com o banco ali. Os repositórios, eles ajudam nisso. O repositório ele faz uma interface entre o nosso Data Context, o repositório e o nosso modelo. Então, se eventualmente depois mudar, fala assim, olha, agora eu não quero mais salvar os produtos no banco de dados, eu quero salvar eles lá no SAP, quero integrar com outro serviço da minha aplicação, a gente não tem mudança da interface, né, do nosso repositório para cá. Então, a gente fica blindado, nosso código fica blindado, né? Ou, melhor dizendo, desacoplado, tá? Uma outra vantagem dos repositórios, na minha opinião também, é a facilidade de você mocar eles para teste. Os testes não podem depender de banco. Eu já criei muito conteúdo sobre teste aqui, vale muito a pena dar uma olhada. Então, testes não podem depender de banco, tem que rodar o mais rápido possível. E para não depender de banco, né? Se você tem um Data Context, se você está ligado direto ao Data Context, mocar o Data Context é um trabalho mais complicado, tá? Então você vai ter muito mais trabalho do que usar o repositório em si, né? Usar a interface do repositório. E para finalizar, né? O Data Context, ele é muito aberto, na minha opinião, tá? Então, quando você, por exemplo, expõe um Data Context, você permite que uma camada A, ela consuma direto o seu DB Context, tá? Você está permitindo, basicamente, que ele faça select asterisco em todas as tabelas. Select asterisco não, porque ele não vai fazer isso, né? Mas você está permitindo que ele busque todas as informações de todas as tabelas. Você não está restringindo a nada, porque você não tem como restringir um DB set para um determinado cenário. Então, os repositórios, eles ajudam nisso também, tá? O repositório
repositório, ele vai expor ali, né? Então, no caso, o repositório de produto, ele vai expor só operações relacionadas a produto. E aí, nessa hora de expor, né, eu posso criar um contrato e dizer, por exemplo, que eu só quero listar 25 produtos, que eu não posso listar mais do que 25 produtos, para não correr o risco de alguém dar um select em todos os produtos da base e travar. Então, assim, são inúmeras vantagens, né, que a gente tem em implementar o repositório pattern. Em contrapartida, sim, eu concordo que ele burocratiza um pouco mais, porque a gente precisa escrever mais código que está trabalhando com o repositório pattern. É indiscutível isso, a gente vai escrever mais classes aqui, tá? Mas a gente tem essa segurança maior. Se está num projeto pequeno, talvez você nem precise de repositório pattern, o DB Context já faz isso para você, tá? Mas só contextualizando as motivações da gente escrever esses pontos aqui, tá? Se você precisar argumentar do porquê você está usando o repositório pattern, são por esses motivos que eu falei agora. Mas beleza, então, pessoal, sem mais delongas aqui, né, que esse é um vídeo mais prático, vamos adicionar aqui um novo diretório, vou chamar ele de data, que tem assuntos referentes ao acesso a dados aqui, e agora a gente vai começar com o nosso app, DB Context, tá? O nosso Data Context aqui. Vou deixar os repositórios por último aqui no caso, tá? Então esse DB Context ele vai herdar do DB Context e aqui a gente já pode fazer o uso dos primary constructors, dos construtores primários aí do C# 12, DB Context Options aqui, né? Pra gente pegar. Vou estritar esse Context Options a esse app DB Context aqui, tá? Vou chamar ele de Options e vou passar ele aqui pro Base, chamado de Options, tá? Vamos fazer essa passagem aqui dele. Aqui a gente precisa do nosso DB set, né? Então, de Product. Então, vamos criar o nosso DB set de produtos aqui. Vamos chamar ele de Products. Para ele não ficar dando warning, vamos colocar um null not aqui. Beleza? Então, a gente configurou. Agora, toda vez que a gente tiver uma instância do DB Context, a gente fatalmente vai ter acesso à lista de produtos, tá? E a gente vai fazer um mapeamento aqui já, né, desses produtos para dizer para qual tabela que ele vai no banco, né? Eu não gosto de deixar o Entity Framework criar isso automático, eu gosto sempre de configurar isso manualmente. Mas a gente tem uma opção aqui no override com Model Create, tá? E aí eu só vou fazer aqui uma linha que é o Model Builder.apply configuration from assembly, tá? E eu vou usar aqui o type of e vou pegar o program, que é a raiz da nossa aplicação, tá? Então ele vai aplicar todas as configurações que estiverem no nosso assembly aqui, tá? Beleza? Tá bom? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para vocês verem o código, tá? Aqui, beleza? Então essa linha de código que fica aqui, ó, modelbinder.apply configuration from assembly, todos os mapeamentos que ele encontrar na nossa aplicação, ele vai aplicar, tá bom? Beleza? Feito isso, a gente pode vir aqui para a pasta data, vamos adicionar o mapping, tá? Pasta de mapeamento, e vamos criar uma classe aqui para o product map, tá? Vamos falar que ela é do IntType configuration de product, tá bom? Para a gente criar a configuração, beleza? E aqui a gente já vai ter a opção de configuração dele. Eu vou fazer a configuração mais básica possível aqui, tá? Vou colocar ele só, acho que eu coloquei só o title e o text, deixa eu pegar esse daqui, tá? Builder.toTableProduct, então a gente vai criar uma tabela chamada Product, Builder.hasKey, ele tem uma chave que é o ID, e a propriedade title é obrigatória, 160 caracteres, do tipo nvarchar, tá bom? Se você ficar com dúvida nessa parte, nvarchar, tipo de dados, tem o nosso curso de SQL Server, tá? E se você ficar com dúvida nessa parte de mapeamento aqui e tudo mais, tem o nosso curso de Entity Framework, bem completo também, vale muito a pena, tá bom? Então essa é a configuração base que a gente tem aqui do Entity Framework, tá? Com isso a gente já pode iniciar com migrations, né? E com a configuração do DB Context aí no nosso program.cs. Muito bem, então, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê? Tem um artigo aqui no blog do Balta, blog.pauta.io/sqlserver-docker. Esse arquivo aqui ele vai te ensinar a configurar o Docker na sua máquina, configurar o SQL Server na sua máquina, tá? E se você quiser saber como instalar o Docker, configurar o Docker também tem aqui no Windows com WSL e tudo mais. Tá bom? Então no Mac M1 também, erros comuns aqui, você pode passar por todos eles. E aqui no final, ó, eu deixei uma connection string, então a gente vai usar essa connection string aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui no final, ó, na última parte do artigo aí, ó. Então ela tem essa connection string que ele vai habilitar HTTPS e várias outras coisas que a gente vai usar aqui, tá? Então copiei essa connection string, vou vir aqui pro meu app settings, tá? Vamos criar a seção de connection strings aqui. E aqui a gente vai colocar um default connection, tá? Ou qualquer nome que você queira, esse nome não importa, e a gente vai colar a nossa connection string aqui dentro, tá? Cuidado para ele não colar esse /n aqui no final, ó, tá? Beleza? A única coisa que a gente precisa mudar aqui é o database, tá?
Eu vou chamar esse banco aqui de repository, tá? Live, tá bom? Eu já devo ter um repository anterior lá. Qualquer nome que você queira dar, você não pode ter caractere especial, espaço em branco, nem nada. E vamos configurar agora no nosso program.cs o nosso dbcontext, tá? Então a gente tem aqui o nosso builder, tá? Depois do builder, a gente vai usar aqui o builder.services.addDbContext, né? A gente já tem um item especial para gerenciar o dbcontext, né? Vamos chamar o nosso appDbContext aqui, tá bom? E aqui a gente tem que passar as opções. Então, x função, tá? Eu quero usar o x.useSQLServer, tá? E aqui dentro do useSQLServer, eu preciso passar a nossa connection string. Eu vou ler essa connection string da configuração, então eu vou usar o builder.configuration.getConnectionString, tá? Então eu vou usar essa linha aqui. Deixa eu colocar até numa linha acima para ficar mais fácil. Vou colocar aqui um var connection string igual builder.configuration.getConnectionString e o nome da nossa connection string, que no caso aqui é default connection, tá? E vamos passar a nossa connection string aqui para baixo, vai ficar mais organizado por enquanto, tá bom? Então aqui a gente configurou a nossa aplicação para rodar aqui o nosso dbcontext, tá? Para ter o nosso dbcontext. A partir desse momento, a gente já consegue usar o dbcontext em qualquer lugar. Vou fazer com minimal APIs os exemplos aqui, porque também não é o foco web aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre APIs também, posso fazer uma mega aula aí sobre APIs para vocês na prática, tá? Mas vamos dar um clear aqui, vou dar um .NET Clean, que eu sempre gosto de fazer, o .NET Build, para compilar novamente a nossa aplicação. Tá bom? Vou dar um clear. E agora a gente vai começar o processo de migração, tá? Para isso acontecer, para essa migração funcionar, o banco de dados precisa estar rodando, tá? Então, se o seu Docker não estiver rodando, deixa eu trazer meu Docker aqui para vocês verem, tá? Vou trazer a instância do meu dashboard aqui do Docker. Então, ele precisa estar rodando, ó. O SQL Server precisa estar verdinho aqui. Então, o SQL Server está rodando aqui na minha máquina, tá? Senão, não vai funcionar essa parte, tá bom? Eu vou fazer o que aqui? Um .NET EF Migrations Add, tá? Eu sempre chamo a primeira de V1, então vamos deixar ele criar essa primeira migração aí pra gente, tá? Beleza? Se faltar algum pacote, a gente adiciona aqui, que às vezes precisa de alguns pacotes adicionais para executar a migração, tá? Então ele gerou a migração. Se a gente olhar na pasta Migrations agora, tá? A gente tem aqui um Model Snapshot, a gente tem aqui nas migrações, né? Migrations e a migração V1 aqui que a gente acabou de criar. Tá bom? Basicão do EF aqui, tá bem? Agora a gente pode voltar aqui e fazer um .NET EF Database Update, tá? Vamos atualizar o nosso banco aqui, beleza? Aparentemente deu tudo certo, tá? Vamos só dar uma conferida aqui, eu vou trazer o Azure Data Studio, que é o software que eu uso para conectar no SQL Server aqui, tá? Vou abrir a parte de Development aqui na minha máquina, para vocês verem. Databases, né? Ele vai ter vários repositórios aqui, vários bancos de dados aqui, né? O que a gente quer é esse aqui, ó, repositório live. Aqui dentro tem as tables e aqui tem a table product. Se a gente olhar, eles têm a coluna ID e o title, e ele veio aqui, ó, como nvarchar 160 caracteres, então já tá certinho aí porque a gente quer, tá? Então o nosso banco já está criado, a gente já pode começar a aplicar o repositório pattern aqui. Perfeito, então, pessoal. Bom, eu comentei com vocês que o dbcontext, né, o próprio Entity Framework, ele já traz, né, o repositório pattern por padrão, tá? Isso é verdade, tá? Ele já encapsula o repositório pattern pra gente. A gente tem os métodos aqui, ó, get, tá? Eu vou fazer aqui o post, put e delete, tá? Map post, tá? Map put e map delete, tá? Vou fazer todos os métodos aqui para vocês verem. Nas APIs a gente consegue ter as rotas iguais, né? Tá vendo que estão toda a raiz aqui, né? A rota e métodos diferentes, então isso é possível, né? Eu vou chamar aqui de v1/products para ficar legalzinho já. Vou colocar esse nome, então as URLs vão ser sempre a mesma, o que vai mudar é o verbo da requisição aqui, tá bom? E aqui já é plenamente possível a gente fazer um CRUD, um Create, Read, Update, Delete. Então eu posso receber aqui o meu appdbcontext, chamar ele de context, tá? Posso fazer isso para todos eles, ó. Isso aqui é injeção de dependência. Então a gente está criando uma dependência aqui na execução desse método. Isso aqui é uma função anônima, né, que a gente tem nos minimal APIs. Tá bom? E como a gente já adicionou o dbcontext aqui no builder.services, ele já entende que isso aqui, que eu quero usar o context aqui dentro e aqui tá beleza, tá bom? Então aqui, para eu ler todos os produtos, tá? É muito simples, eu posso dar um await aqui, tá? Meu context.products.toListAsync,
tá? Deixa eu só tornar meu método async aqui. Então olha que legal que fica, tá? A gente tem aqui uma função anônima, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou colocar aqui um... Tá? Beleza? Beleza? Pronto. Bom, então olha que legal, a gente já tem a lista de produtos. Então se a gente quiser salvar um produto, a gente usa o context.products.addAsync para adicionar um produto. Se a gente quiser remover um produto, a gente usa o remove. Se a gente quiser atualizar um produto, a gente usa o update. Então a gente já tem as opções todas aqui dentro, tá? Então o Entity Framework, ele já encapsula o repositório pattern. Tá? Mas a questão não é essa, né? Como eu falei para vocês, a questão é que para isso a gente precisa do DB Context, né? Então, tendo acesso ao DB Context aqui, eu poderia, por exemplo, né, no data aqui, se eu tivesse mais classes aqui nos models, vamos supor que eu tivesse aqui no models uma classe de category, tá? Que são as categorias aqui, prop int id, tá? Se eu no meu DB Context eu tivesse um DB set de categorias, tá? Se eu tivesse isso, aqui dentro do meu map get de produtos, eu teria o context.categories, tá? Eu teria acesso também às categorias, podia fazer alguma coisa não tão legal. Eu posso listar todas as categorias, né? Aqui no caso, quando eu dei um get no products, né? Quando eu dei o get all, eu dei um toList assim, que ele vai pegar todos da base, né? Eu podia colocar um skip e um take aqui, né? Então, para ele pular 0 e pegar 25 itens, né? Então, podia usar um skip take, deveria usar uma paginação aqui. Eu precisaria usar o ponto as no tracking aqui. Então, assim, tem muita coisa que eu preciso fazer, né, para garantir que essa query está performática, para garantir que isso aqui está funcionando. E depois, isso daqui se perderia à toa aqui, tá? Porque se eu precisasse reusar esse trecho de código aqui, eu não ia conseguir. Tá? Eu não ia conseguir executar essa query aqui novamente, eu ia precisar reescrever toda ela, porque ela não está encapsulada em nenhum lugar. Então tem uma divisão entre o meu banco, né? Tudo que eu tenho no banco eu já tenho na tela. É uma forma muito mais prática de fazer, concordo, tá? Mas é uma forma também que ela expõe muita coisa, tá? Então, particularmente para sistemas maiores, eu não gosto por conta disso, tá? Então agora que entra a cereja do bolo aqui, né? Deixa eu deletar esse category daqui, que eu não quero ele. Tá? Vou voltar no nosso appdb context e deletar ele daqui. Vamos implementar então os nossos repositórios aqui antes da gente vir fazer a implementação de fato. Perfeito, então, pessoal. Bom, como que a gente implementa os repositórios aqui então, tá? E como que a gente organiza eles, o que eu gosto de fazer nessa parte, tá? Passo bem mais detalhes nos cursos lá, eu já mostrei bastante a parte de repositório para vocês. Desde o curso de acesso a dados eu falo de repositório porque é um padrão que eu gosto bastante, então não deixe de fazer as nossas carreiras lá no Balta, isso é muito importante, tá? Tem bem mais detalhes lá. Eu particularmente eu gosto de criar uma pasta chamada de repositórios e criar os meus repositórios aqui. Então eu vou começar de uma forma básica e depois a gente vai evoluir isso. Isso não é a implementação final, tá? Repositories, então tá certo. Vamos criar aqui uma nova classe chamada de Product Repository, tá? Normalmente a gente cria aqui o sufixo repository, tá? E o prefixo ele acaba sendo o nome do nosso modelo. Então a gente tem um modelo aqui Product, consequentemente a gente vai ter um Product Repository para ele, tá bom? E aqui dentro a gente tem os métodos, né? Então eu posso criar aqui um public, tá? Vamos criar aqui um async. Vou criar já tudo de forma síncrona por conta de performance e tudo mais, tá? Task, tá? Então eu vou criar uma task aqui, tá? Vamos chamar ele de create async, tá? Então essa é outra coisa que eu gosto bastante. Sempre que eu crio um método assíncrono, eu uso o sufixo async aqui nele, tá? Para eu saber já que ele é assíncrono. Tá bom? E aqui você pode criar tanto um task, uma tarefa que não retorna nada, né? Um void aqui, a gente nunca retorna void em task, mas uma tarefa vazia, quanto um task de product, tá? Então depende do modelo que você está trabalhando, depende do modelo que eu estou trabalhando, na verdade, eu gosto de criar um ou outro, tá? Então às vezes eu não preciso retornar nada no create mesmo, só salvar ele, mas muitas vezes eu já quero salvar o produto. O Entity Framework tem um negócio legal, que quando a gente salva o produto no banco, né? Que nem nesse caso aqui, a gente não está usando guide. Então, se a gente notar aqui, eu gravei uma aula essa semana sobre guide versus int, né, para o curso de arquitetura. A gente, no caso, está usando o int aqui. Então, o int, no caso, o banco que vai gerar o ID. Tá? Então, quando o Entity Framework ele persiste o produto no banco, tá? Ele já gera o ID automático para a gente e já preenche o ID do produto. Então, é legal para a gente retornar o produto aqui para a tela. Tá? Então, esse é um conceito bacana aqui. Tá? Bom, para criar um produto, a gente precisa de um produto, né, do product.
aqui, tá? E eu sempre gosto de receber aqui também um cancellation token, tá? Então, gosto sempre de receber um token de cancelamento aqui, tá? Porque eu acho que vale muito a pena se a gente quiser cancelar uma operação, principalmente se é operação em batch, em lote, né? Que a gente faz bastante ações aqui, tá? Então, sempre deixa passando o cancellation token aqui se você está trabalhando com métodos assíncronos. Eu usei o default aqui, caso ninguém passe nada, vai ser sempre o padrão, tá bom? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um await, tá? E vamos usar aqui o nosso context, tá? A gente não inicializou ele aqui ainda. Novamente, eu vou fazer o uso aqui do appdb context, tá? E eu estou usando o primary constructor aqui, recurso novo do C#, tá bom? Então, ó, só eu injetar o appdb context aqui na minha classe e eu já tenho acesso aqui a ele. Então, await context.products, tá? Products.addAsync, fizemos a adição. E um outro item que eu vou falar nesse vídeo aqui com mais detalhes, que é o Unit of Work, o Entity Framework também já traz por padrão. Toda vez que a gente adiciona um produto aqui, né, que a gente faz o products.addAsync, passando o produto e o cancellation token, na verdade, ele só adiciona isso na memória. O DB Context nada mais é do que uma referência do banco na memória. Então ele não persistiu esses dados, essas informações do banco. Para persistir, a gente tem que usar o await context.savechangesAsync para mandar salvar, e aí eu posso retornar o meu product aqui. Tá? Então, assim a gente fecha o nosso create aqui, o nosso método create. Perfeito, então pessoal, bora lá criar o nosso update, tá? Então eu vou seguir aqui, ó, um public async task de product também, tá? Então vou chamar ele de update async, ele já está à frente ao tempo aqui, vou receber o nosso produto, tá bom? E aqui também é simples, a gente vai usar um await context.products.update, tá? Aqui a gente não tem o async, perdão, do nosso product. Tá? E a gente vai usar o await context.savechangesAsync, passando o cancellation token e retornar o nosso product aqui abaixo, tá? Então é bem simples esse método, tá bom? O delete, ele vai ser muito parecido, tá? Tô chamando de update e delete, mas pode ser remove, pode ser save, tá? Tô chamando de create, read, update, delete para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? O delete a gente vai usar o products.remove para remover esse produto aqui, tá bom? E aí sobra só dois métodos pra gente, tá? Então vamos criar aqui um public async task de product getProductById A gente vai receber o ID do produto e um cancellation token, e a gente vai usar aqui um await context.products.first. Vou usar o first or default async aqui, tá? Deixa eu usar async aqui, tá? Eu comentei sobre isso também nas aulas, first or default async, passando o ID aqui, né? Eu vou fazer o x função x.id igual a id aqui, tá bom? Então context.products, tem algumas coisinhas que eu gosto de melhorar aqui, né? Se a gente olhar esse código aqui, tá bom, mas eu gosto de colocar o as no tracking aqui, para não traquear essa leitura de produto, tá? Então isso aqui vai dar uma otimizada. Eu vou tirar esse product, eu vou deixar só o getById async, porque eu já estou no repositório de produto, não faz sentido aqui, tá bom? E aqui eu vou tornar ele nullable, tá? Então eu posso retornar ou não um produto, tá bom? Ele pode achar ou não o produto aqui, beleza? Da mesma forma, a gente vai ter aqui abaixo uma lista, né, de product, tá bom? Essa lista também pode ser nula, então vamos chamar ele aqui de getAllAsync. E ao invés de receber o ID e o cancellation token, tá? A gente pode receber o skip e o int take, tá? Essa é a base da paginação, tá bom? Lógico que tem muito mais coisas aqui. Vamos colocar aqui um ponto toList async, tá bom? Não temos o ID aqui dentro, só o cancellation token. E aqui a gente vai usar o skip, tá? E o take, tá bom? Então a gente vai fazer essa implementação aqui, ó, getAllAsync. Eu sempre vou passar o skip e o take, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fixar esses valores aqui já usando os parâmetros aqui do C#, tá? Você pode usar o optional parameters aqui, isso aqui vai tornar eles opcionais, tá? Então já deixa um valor padrão para ele aqui, né? Igual eu tô fazendo no cancellation token. E se eu chamar o getAll vazio, né? O método vazio, ele vai pegar os 25 primeiros. Se eu quiser pegar mais, né, daí eu vou passando os valores desses parâmetros, tá? Então assim a gente fechou o nosso repositório de produto aqui. A gente tá longe de terminar e entender todos os detalhes do repositório aqui. Perfeito, então pessoal. Bom, essa é uma implementação que vocês vão encontrar muito pela internet. Não tem nada muito errado com ela. A gente pode vir aqui pro nosso program,
por exemplo, tá? E da mesma forma que a gente usou o builder.services.addDBcontext, a gente pode vir aqui e colocar o builder.services.addTransient, tá? E vamos chamar o nosso product repository aqui dentro. Tá? A gente pode fazer isso, ó, e a gente resolveu a dependência aqui. Se você quiser saber mais sobre injeção de dependência, você tem um curso só sobre injeção de dependência, é um tópico extremamente vasto, mas a grosso modo, addTransient, toda vez que eu pedir uma instância do Product Repository, vai uma nova instância. AddScoped, ele vai criar uma instância por requisição e reusar essa mesma instância. E o AddSingleton, ele vai criar uma instância a primeira vez que chamar, né, esse objeto, e essa instância ela vai durar até o fim da sua aplicação, tá? Então são 3 scopes que a gente tem aqui, Transient, Scoped e Singleton. Tá? Então essa é a diferença rasa entre os 3 aqui. Tem vídeo sobre Repository Pattern aqui no canal também, tá? Então essa é uma implementação base e agora eu posso fazer a troca aqui, por exemplo. Ó, eu posso vir aqui e falar que eu tenho um Product Repository, vou chamar ele de Repository aqui, tá bom? E agora, se eu quiser ler todos os produtos, eu já consigo fazer um repository.getAll, assim, tá bom? Se eu quiser, novamente, como é opcional os parâmetros, se eu quiser passar aqui 0,25 eu passo, e ele já está igual. Se eu quiser passar mais, eu passo. Se eu quiser passar menos, eu passo. Fazer uma paginação de 0 e 5 itens. Mas aqui a gente já tem essa implementação do nosso Product Repository aqui, tá? Deixa eu só melhorar esse código aqui, tá? Ele já está me sugerindo aqui fazer o expression body, tá? Então fica uma linha só de código aqui, porque o código nosso já está contido no repository pattern. Essa é uma abordagem, tá? Mas particularmente, se a gente fizer isso, a gente vai estar resguardando o código do dbcontext, mas a gente não resolveu ainda o problema da questão dos testes, tá? Porque os testes, como eu falei para vocês, a gente não pode depender de banco, né? Então a gente precisa mocar o dbcontext, no caso, para poder trabalhar com dbcontext. E eu falei para vocês que trabalhando com repository pattern, a gente poderia mocar os repositórios de uma forma mais fácil, né? Mocar é simplesmente simular, é fingir, né, que a gente tem um repositório. Então a gente tem aqui a implementação concreta desse repositório, tá? E isso é o, né, estou lendo de produção aqui, eu estou lendo num banco de dados físico. Então eu não posso testar usando essa classe aqui, tá? Eu tenho que criar uma outra classe, public class aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui só como exemplo, chamada de fake product repository, por exemplo, onde a gente tem os mesmos métodos, só que aqui, em vez de usar o dbcontext, eu vou dar um return new product, tá? Vou fazer algo assim, tá bom? Vou dar aqui um task.completedAll, retornar um novo produto, eu vou mocar, eu vou simular, tá? Ou uso uma biblioteca para fazer isso. Normalmente eu passo essa primeira parte nos testes criando os fakes para vocês entenderem bem o conceito de fakes, mocks, stubs. Mas enfim, é isso que eu quero simular, né? Porque quando eu estiver testando, eu não vou ter dados reais, não vou ter informação real, não vou ter nem acesso ao banco de dados, então não posso depender de banco. Então, essa é uma forma que a gente tem que fazer. Só que provavelmente vocês já imaginaram, né? Que se eu precisar testar isso em algum lugar, eu vou ter que trocar esse repositório por um fake product repository, tá? Isso não é viável pra gente nesse momento. Então o que eu gosto de fazer aqui? Sempre, né, que eu trabalho com repositórios, eu venho aqui, vou criar um diretório chamado de abstractions aqui, tá? Que são as minhas abstrações, e eu vou criar aqui dentro um iProduct repository, tá? Isso aqui ele vai ser o quê? Uma interface. Então vai ser uma interface iProduct Repository. E a interface nada mais é do que um contrato. Então eu vou pegar aqui os métodos, né? Eu vou pegar aqui o createAsync que a gente tem, vou jogar ele aqui para dentro, tá? Então eu vou importar esses itens aqui, ó. Importar essas referências, tá? Eu pego só a assinatura dos métodos, tá vendo? Ó? O async eu não pego, só pego do task para frente ali, ó. Então eu peguei o update, vamos colocar ele aqui. Vamos pegar aqui o delete. Vou pegar esse conteúdo, vou jogar ele aqui para dentro, tá? Vamos pegar os dois get que a gente tem aqui, tá? O get by ID e vamos pegar aqui o get. Já vou mostrar numa visão geral como tá, gente? A tela tá pequena aqui por conta da gravação. Tá bom? Beleza? Não tem um async aqui, tá? Então, esse código aqui nessa interface, ela fica basicamente só com as assinaturas dos métodos, ó. Então, eu tenho create, update, delete, get by ID e get all async, tá bom? Vou voltar todos para uma linha aqui, para ficar melhor no meu arquivo, tá? E com essa simples mudança aqui, com essa simples jogada que a gente fez aqui de criar essa interface iProduct Repository, o que eu posso fazer agora? Nas minhas duas classes, né, tanto no meu mock quanto na minha classe principal, eu posso fazer a implementação do iProduct Repository, tá?
Então, no Product Repository aqui, como eu já tinha, né, eu copiei daqui os métodos, então eu já não preciso alterar nada. No meu Fake Repository, vou fazer a mesma coisa, só que ele vai falar, opa, você não está implementando todos os métodos aqui. Então, eu vou fazer a implementação desses métodos aqui abaixo, tá? Então, ele vai colocar aqui, ó, a create, update, delete, get by ID, get all async. E aí eu posso codificar o que eu quiser aqui dentro, né, de teste, né, retornar um novo produto, claro, preenchendo os dados. E daí eu posso ter N vertentes aqui dentro, né, eu posso ter N informações que eu quero. Eu posso retornar um produto, posso, para algum determinado cenário, ter um fake que eu não consigo encontrar o produto para testar um cenário de falha também, né, o que acontece quando o produto não existe e eu tento atualizar ele. A gente consegue fazer tudo isso. E a vantagem que a gente ganha disso é que eu tendo uma interface, eu posso ter uma instância de qualquer um desses caras. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ao invés do Product Repository, o iProduct Repository, se eu tenho isso daqui, ó, eu posso ter tanto a instância do Product Repository quanto o nosso repository em si, tá? Então, eu posso falar que o meu repository, ele é um new fake product repository, tá? E eu posso falar que o meu repository, ele é um new product repository, tá? Então, eu consigo ter um mock dos dois aqui, consigo fazer essa injeção dos dois, tá? Então, essa é uma boa prática que a gente usa, que também se relaciona com o DIP, né, o Dependency Inversion Principle, o princípio da inversão da dependência, é um princípio que eu já ensinei aqui também no canal e tem nos cursos, e que eu gosto bastante, ajuda muito no desacoplamento, tá? A única mudança que eu vou fazer aqui no add transient, tá? A gente está fixando aqui a nossa classe Product Repository, eu vou trocar, eu vou dizer para ele aqui, ó, dado uma instância do Product Repository, você vai sempre instanciar um Product Repository, tá? E aqui no caso também poderia ser um Fake Product Repository, poderia ser qualquer um dos dois, tá bom? Vou deixar só o Product Repository, beleza? Vou remover esse fake aqui, que foi só para vocês entenderem a importância das interfaces aqui, mas aí sim, aí agora a gente já tem um negócio mais legal, a gente já tem um repositório, e a gente já tem uma interface desse repositório aqui, então eu seguiria esse mesmo padrão para todos os repositórios aqui na minha aplicação. Muito bem, então, pessoal. Então, só faltou agora a gente criar os nossos endpoints aqui, né? Então, vamos criar os endpoints aqui. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápido aqui. Ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês, né? Vou pegar o map get, post, put, delete aqui. Tá? No caso, eu estou usando os minimal APIs aqui, mas isso daqui funciona para MVC tranquilamente, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o map get, tá? V1 products. Então, a gente vai usar aqui um results.ok, né, para não retornar os dados simples, né, para dar um ok. Repository.getAll, então vamos listar todos. Map get no V1/products e o ID aqui, né? Então, é assim que a gente usa parâmetros aqui, né? Então, estou recebendo um ID aqui e estou passando esse ID aqui dentro, tá? Lembrando que eu tenho que criar esse parâmetro aqui também, tá bom? Então, get by ID async, né? Chama o método, tá bom? Depois a gente tem o map post a gente recebe o product aqui, tá? Vou fazer a importação dele. Depois a gente tem o map put, tá? Eu nem preciso do ID aqui no put, tá bom? Esse aqui é mais para seguir uma convenção. Eu vou receber só o product aqui, tá? Já vou receber o ID dentro do produto, nem vou passar para ele aqui. Fiz uma implementação diferente. Depois a gente pode discutir isso no mini curso aí de APIs com REST, tá? E o delete, tá? A gente pode receber também aqui o produto direto, só para facilitar nossas demos aqui, tá? Vou criar o product aqui, tá bom? E vamos passar o product aqui. Beleza? Vamos testar se isso aqui vai funcionar, né? Vamos dar um KD aqui para organizar o nosso código. Então esse ficou o map get, tudo. Lembrando que essas demos elas estão disponíveis aí para vocês, tá? Tá na descrição do vídeo, tá bom? Vou tentar rodar nossa aplicação aqui, vamos ver aqui o que dá. Ele falhou aqui no body. Perdão, pessoal, deixa eu só refatorei aqui a parte do delete, beleza? A gente precisa receber o ID aqui porque delete não tem body, né? Então a gente precisa receber o ID, mas já coloquei aqui o par product igual ao product, repository.getPyID pelo ID, tá? Se o produto for nulo, tá? A gente vai retornar aqui o results.notfound, senão a gente vai retornar results.ok aqui, tá? E o repository.delete assim que tá o resultado. Lógico que a gente tem que fazer try-catch, tem um monte de outras coisas aqui que precisam ser feitas nessa API aqui, tá? Não é uma API que você usaria
em produção de forma alguma, tá? De qualquer forma, a nossa aplicação ela tá rodando na porta 5293, tá? Vou subir um Postman aqui para a gente fazer os testes, tá? Eu deixei também na raiz desse projeto um Postman já configurado. Então vou mostrar para vocês aqui o Postman, mas eu já deixei na raiz do projeto configurado as demos para vocês, tá? Então cada demo vocês vão encontrar um arquivo Postman, que é só fazer a importação aqui dentro. Mas eu vou fazer aqui do zero pra gente ver, tá? Vou criar uma nova coleção aqui. Isso aqui não vai afetar nada a demo de vocês, tá? Vou criar uma coleção em branco aqui pra gente testar. Vou chamar ela de live, tá? E vou criar aqui um novo método para nossa URL. Então a nossa URL, ela tá aqui na 5293, tá? v1/products. Então vamos começar com o post aqui para criar, tá? Então para criar aqui a gente vai usar o raw JSON, tá? Aqui como tipo, tá? E vamos colocar aqui o nosso JSON com title, tá? O ID acho que pode ser qualquer coisa. Vamos deixar product 01, tá? Aqui. Então esse é o conteúdo nosso aqui. Vamos tentar dar um send para ver o que acontece. E ele criou aqui, ó, produto 1, tá? Se a gente criar aqui um get para products, tá? Ele retornou aqui uma lista, né? A gente pode ver que isso aqui é uma lista com um produto dentro, tá? Se a gente fizer um mesmo get para products/1, ele vai retornar o produto 1 aqui provavelmente, né? Então, ó, 1, né? Só trouxe um produto aqui dentro. Se a gente fizer um post, um put, né? Pro v1/products, trocando aqui, né, no body, a gente colocando raw também e colocando title igual a produto 01-atualizado, tá? E aí a gente tem que passar o ID aqui, porque a gente definiu isso lá. Então, o ID como produto atualizado, ó, essa informação aqui. Então, a gente faz um send aqui, produto 1 atualizado. Vamos voltar aqui para o nosso get all. E ele já trouxe aqui, ó, produto 1 atualizado. E aí, se a gente pegar essa informação aqui e mandar um delete para ele, tá? Vou tentar um delete aqui para ver. Aparentemente ele excluiu essa informação. Se a gente der um get all aqui agora, ele vai vir vazio, tá? Então a gente já fez o create, read, update e delete aqui dentro, né? Usando o repository pattern e Entity Framework. Agora, logicamente, a gente vai avançar aqui um pouco mais no assunto. Perfeito, então, pessoal. Bom, básico está feito, né? Vamos mover para as coisas mais avançadas e para os tópicos mais polêmicos aqui, né? Próximo tópico polêmico que eu tenho aqui para falar com vocês são repositórios genéricos. Ai, né? Repositórios genéricos ou generic repository, né? Como é em inglês aqui, tá? Esse é um tópico polêmico e particularmente eu não gosto muito dos repositórios genéricos, tá? Porque eu acho que eles caem na mesma situação do DB Context. Eu acho que a gente fica muito aberto, tá? Muito livre para fazer as coisas aí. Claro que tem as especificações deles, mas eu acho que não vale muito a pena você usar o repositório genérico aqui, principalmente se você está usando arquitetura limpa, se você está usando Domain Driven Design, porque as queries, as consultas, os itens, as ações que acontecem em cima dos repositórios, elas sempre são muito específicas. Então você acaba nem usando o repositório genérico, né? Você acaba usando só a base do repositório genérico, que podia muito bem ser simplesmente ser um app-db context, tá? Então, particularmente, eu não gosto do uso de repositórios genéricos, tá? Não é que eu nunca uso, mas, obviamente, eu pondero bem mais para usar, tá bom? Mas, claramente, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço uma implementação desse repositório genérico aqui, tá? Então, o repositório genérico nada mais é do que uma classe base onde outras derivam dela. Então a gente pode ter nessa abstração, né? A gente pode começar aqui, ó, dentro do abstractions aqui, e eu vou criar uma nova interface chamada de iRepository. iRepository, tá? E aí aqui, né? Vou criar aqui uma interface. Aqui a gente já entra na questão do ISP, tá? Do Solid, que é o Interface Segregation Principle, tá? Segregation Principle, tá? Princípio da segregação por interface. Como todas as interfaces de repositório vão derivar dessa daqui, tudo que você colocar aqui, todas as entidades vão precisar ter, todos os repositórios vão precisar ter. Então, se você criar um CRUD aqui, todos os repositórios vão precisar ter um CRUD. E aí, se você determinar, por exemplo, que produto, você não quer excluir um produto da base, mesmo assim ele vai ter que implementar isso aqui. Então, se você quiser usar ISP
arrisca, né, você pode ter um public interface create, read, update, delete, cada um com o seu método e compor essas opções no seu repositório, tá bom? Para facilitar aqui, eu vou criar tudo junto aqui, mas tenho noção disso aqui, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Nosso repositório, a nossa interface de repositório tá aqui, e normalmente o que eu faço aqui, eu já crio uma restrição, né? Então eu vou criar um repositório genérico, né? Se ele é o genérico, eu vou precisar usar o genérico aqui, né? O generics. Tá? Então, generics T aqui, e eu gosto sempre de restringir o T aqui, tá? No caso aqui, eu coloquei T, class, tá? Mas o que normalmente eu faço, que eu vou mostrar para vocês aí na parte de arquitetura limpa, que eu vou passar aqui nesse vídeo também, é ter uma entidade base aqui, né? Então, normalmente eu tenho uma classe aqui chamada de entity, e ela é abstrata, tá? E meus produtos, né? Todas as minhas entidades derivam dela, e aqui, em vez de usar o class, né? Que é muito genérico, eu uso o entity, tá? Então normalmente eu faço isso, tá? Ou algo parecido com isso. Mas nesse primeiro demo aqui eu vou deixar só a base aqui pra gente, tá bom? Então a gente tem o nosso iRepository aqui, onde o repositório seja uma classe, tá? E a gente vai simplesmente ter os mesmos métodos aqui, tá? Inicialmente, ó. Então eu vou ter todos esses métodos aqui. Vou copiar eles daqui, vou colar eles aqui dentro. Só que, claro, aqui eu não vou usar o product, né? Porque a gente tem o T aqui, onde o T é o genérico. Então, ó, vou usar T para cá e o T de entrada aqui, tá? Então a gente tem T, não vou chamar de product, né? Vou chamar de entity aqui para ficar melhor, tá? Então a gente já tem o T aqui, beleza? Então essa fica a nossa interface aqui, que é o create, read, update e delete, tá? Se você precisar ter mais métodos, pode colocar aqui, mas lembra-se que todas as interfaces daí vão ter essa mesma implementação, tá bom? E aí o que eu vou fazer agora? No meu product repository aqui, eu vou simplesmente fazer uma herança aqui, né, uma implementação do iRepository de product, tá? Então olha que legal, falei que meu product, ele já usa a base aqui do repository de product, ou seja, ele tem esses métodos create, update, delete, get by ID, ele já tem tudo isso aqui. Então se a gente deixar até o mouse em cima aqui, ele vai falar, ó, você está duplicando os métodos, porque a implementação base, né, o repository base já tem esses itens aqui, então posso deletar esses caras aqui. Se você tiver na versão 12 ou mais do C#, você pode até deletar esses brackets aqui, né, essas chaves, e só deixar o ponto e vírgula aqui, e a nossa interface de produto ela fica assim, ó. Então o nosso product repository fica simplesmente dois pontos da repository de product, tá? Legal, né? E se a gente olhar, ó, a implementação não mudou nada. Então a implementação continua a mesma, que é algo legal aqui, tá? Mas obviamente a gente não vai querer essa implementação, a gente vai querer uma implementação base aqui, né? Então a ideia aqui, né, em vez de eu repetir esse código só trocando products aqui, né? Então se fosse para categoria, ia ser context.categories, né? Se fosse para tags, ia ser context.tags. Se fosse para usuário, context.users. Em vez de repetir isso, não tem uma forma da gente criar uma classe já com tudo isso, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui no repositório genérico, tá? Ops, deixa eu criar aqui uma classe chamada de repository, que vai ser a base do repositório. Tá? Eu coloco essa classe aqui sempre como abstrata, né, para que ninguém possa instanciar essa classe, ela só pode ser herdada, no caso, tá? E eu vou usar aqui o repositório de T, então vou fazer também a implementação do nosso repositório de T aqui, ó. Então a gente já tem a referência, tá? Então estou dando Alt Enter, né, ou Option Enter aqui no Mac, nessas partes aqui ele já vai implementando essas interfaces para mim. Então olha que legal, ele já trouxe tudo aqui para mim, tá? Então trouxe toda a assinatura do método. Então nosso repositório de T já está aqui. A gente sabe que a gente vai precisar do nosso appdbcontext aqui, vamos chamar ele de context também, tá bom? Então a implementação está aqui, só quebrei em linhas para vocês verem. E agora a diferença só fica aqui na implementação. E não é uma diferença tão grande assim, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? A gente precisa herdar do dbcontext, tá? Não do appdbcontext aqui. A gente precisa do dbcontext, tá? Porque o dbcontext ele tem os métodos base. Nosso appdbcontext é uma derivação do context, né? Então já é uma especialização aqui, tá? Então eu vou precisar aqui, ó, de um private, read only, tá? db set, tá? Para a gente pegar sempre o db7 genérico aqui, tá? Então vai ser um db7 de T, que a gente tem, vamos chamar ele aqui de db7 mesmo, ele vai ser igual ao nosso context.set de T. Então aqui, ó, eu já obtive a instância do meu db7. Então, ora vai ser produto, ora vai ser categoria, ora vai ser usuário e assim por diante. Aí agora ficou fácil, né? A gente vai executar basicamente a mesma condição. db7.add async, passando a entidade e o cancellation token, né? Deixa eu colocar aqui um async na frente.
tá? Await context.savechangesAsync, passando o cancellation token, e vamos retornar a entidade aqui. Então, ó, fizemos o create, tá? Eu vou copiar e colar o código aqui, para não digitar todos esses itens, porque é igual ao que a gente já fez antes, né? No update, a gente já fez aqui também, tá? Então, vamos colocar aqui um await, async, perdão, tá? E a gente tem o db7.update, context.savechanges e retorna, tá? No delete, a gente tem também o db7.remove, tá? Vou colocar o async aqui, né? O context.savechanges e retornar a entidade, tá? No get by id, a gente tem o async aqui e o await db7.find async, né? Aqui a gente não consegue usar o first or default async, a gente não tem acesso à propriedade, a gente só tem o identificador dela aqui, então find async sempre procura pelo identificador, tá bom? E aqui no de baixo a gente tem finalmente, né, o nosso método de busca, que também fica o db7.asNoTracking.skip.take.toListAsync, então fica igual a outra implementação, né? Então, deixa eu dar subir um pouco o código aqui para vocês verem, tá? Então, a implementação ela fica muito parecida, muito parecida. Basicamente, a gente troca o nosso context.products pelo nosso underline db7 que a gente fez aqui. Tá? Bacana, né? E aí, claro, com o nosso repositório criado, com o nosso repositório base criado, tá? Olha que legal, vou vir aqui agora no meu product repository, né, que é o específico aqui, tá? Vou apagar todo o código dele, tá? Eu vou deletar todo esse código dele aqui. Então a gente tem um product repository aqui e eu vou fazer aqui agora, em vez de herdar direto do meu iProduct repository, né, da minha interface, tá? Eu ainda preciso do context aqui. Eu vou primeiro herdar do meu repositório, passando um product aqui para ele. Então, primeiro eu herdei do meu repositório genérico, tá? Depois eu vou herdar do meu iProduct repository, tá? Então, eu vou fazer essa passagem aqui. O meu repositório aqui, ele precisa do context, então vamos passar o context para ele aqui, tá? De novo, se tiver nas versões mais novas do C#, você pode vir aqui e colocar um ponto e vírgula, e daqui para frente esse ficou o nosso repositório de produto, tá? Se a gente quisesse criar um repositório de categoria, era só vir aqui, colocar um category repository, colocar o category aqui na frente e colocar o iCategory, né, repositório aqui. Então ficaria bem simples, tá? O melhor de tudo, né, nessa parte aqui ainda, deixa eu melhorar esses viewzinhos aqui, o melhor de tudo é que, novamente, né, vocês veem como o repositório ajuda nessa parte. Tá vendo o nosso programa aqui? Não mudou nada, não quebrou nada. Então a implementação ela continua a mesma, a gente continua tendo uma referência, né, uma dependência aqui do iProduct Repository, dando a implementação do nosso Product Repository. Então, por mais que a gente tenha mudado todo o código, a gente tem sempre uma interface que não deixa quebrar o nosso código acima. Então, isso é muito bom, né? A gente dá para ver na prática aí já a validade dos usos da interface. Muito bem, pessoal, mas agora chegou a hora aí da gente separar os meninos dos homens, né? Então, vamos criar aqui, ó, CD Developer, tá? Então, fecha aquele projeto lá, bora para arquitetura limpa, tá? Vamos implementar o projeto aqui com a arquitetura limpa, ver como a gente usa agregado raiz, specification pattern e o próprio repositório pattern, né, com Unity of Work aqui dentro do Clean Architecture da arquitetura limpa, tá? Lembrando que a gente tem um curso completo de arquitetura limpa no site, link também tá aqui na descrição, tá bom? Vamos criar aqui, ó, vou entrar no CD pattern, tá? Dar um clear, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem o repository store, tá? Deixa eu criar uma nova pasta aqui, mkdir, tá? Vou chamar ela de Balta Store, que é a nossa loja do Balta. Vamos entrar aqui na loja do Balta, beleza? Tá? Vamos dar um .NET New SLN para criar uma nova solution aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais essa aqui, tá? .NET New SLN, tá bom? Vou dar um clear aqui, beleza? Só para vocês verem, né? A gente tem criei a solution aqui, tá? O comando que eu usei foi .NET New SLN, tá? E agora a gente vai criar um .NET New class lib, tá? -o Balta Store .domain, que é o nosso projeto principal, tá? Vou dar um clear aqui. Aí aqui um .NET SLN add Balta Store .domain, tá bom? Só para a gente começar o nosso projeto, beleza? Vou dar um exit aqui, deixa eu pegar meu Rider aqui agora e abrir esse projeto aqui. Já vou trazer na outra tela para vocês.
repository pattern, about store. Lembrando que esses exemplos estão aqui na descrição também, se você quiser já pegar o exemplo pronto, só para acompanhar o vídeo, ele está aqui. E vamos começar uma abordagem diferente agora aqui, tá? Então a gente tem o nosso projeto de domínio, a gente vai ter o nosso projeto de infraestrutura, a gente vai ter o nosso projeto de aplicação, o nosso projeto de API aqui dentro, tá? Vamos ter 4 projetos aqui dentro, tá? A gente vai começar agora de uma abordagem diferente, tá? Então a gente vai começar criando aqui as entidades, tá? Então a gente vai trabalhar de uma forma diferente do que a gente trabalhou aqui anteriormente. Então vamos criar aqui o conceito de entidades, tá? Então se você ficar um pouco perdido nessa parte, dá uma olhada no nosso curso de arquitetura limpa, tem todos esses conceitos lá, o que é uma entidade, o que é um objeto de valor. Vamos criar a nossa classe product aqui dentro, tá? E eu gosto também de criar aqui no meu domínio uma pasta chamada de abstractions, e dentro dessa pasta abstractions eu normalmente crio uma entidade base, tá? Então essa entidade aqui ela vai servir para todas as minhas entidades, tá? Então ela também vai ser uma classe abstrata, tá? E aqui eu não vou entrar em tantos méritos, tantas discussões nem sobre arquitetura limpa, né, quanto sobre guide, mas de novo, pessoal, estamos abertos aí, se vocês quiserem saber mais sobre implementação base de entity, né, como que eu faço uma implementação mais real, como que eu aplico isso no mundo real de verdade, dropa um comentário aí que eu tento trazer para vocês, tá bom? Então o nosso product, ele sempre vai começar herdando da entidade aqui, tá? Então a gente sempre vai fazer isso aqui, todas as entidades nossas. Então o ID a gente já tem lá, então a gente só vai ter o string title aqui e eu vou ter um string .empty aqui, tá bom? Outro ponto aqui, normalmente eu privo sets, eu crio factors para as coisas. Então a modelagem de domínio é um negócio muito complexo, tanto que a gente tem um módulo do curso aí com 37 aulas só sobre modelagem de domínios, né? Modelando domínios ricos, né? O antigo curso eu transformei num módulo do curso de arquitetura, tá? Então, por hora, vamos entender que isso daqui é uma entidade anêmica aqui, que eu não gosto muito, tá? Mas para as nossas demos aqui, ela vai servir, tá? Então a gente tem aqui nosso primeiro item, né? Que é a nossa entidade em si, tá bom? Se a gente mover no nosso domínio aqui, tá? A gente pode vir aqui já e criar, tá? Nosso diretório, repositórios, aqui. Então, normalmente, eu defino os repositórios aqui, tá? Mas eu faço a implementação desses repositórios na camada de infraestrutura, justamente para não depender de nada, não ter dependências externas do meu domínio. O meu domínio aqui tem que ser CLR puro, tá? Quanto menos dependência ele tiver melhor, porque esse domínio aqui ele vai ser usado em diversas camadas ali acima, né? Então, se eu levar dependência de Entity Framework para essas outras camadas, fica ruim. Entity Framework é uma dependência de infraestrutura, tá? Então, vou criar aqui um iRepository, nada diferente do que a gente fez até agora, tá? Beleza? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem. Isso aqui não vai ser uma classe, vai ser uma interface, tá? E a gente tem o nosso repositório aqui de T, tá bom? Beleza? Deixa eu colocar aqui o var t:\entity, tá? Que a gente já fez um negocinho legal, tá bom? E eu vou ter aqui, ó, uma outra classe que é o iProductRepository. Então, nada diferente do que a gente fez anteriormente, tá? Então, vou fazer a implementação aqui da nossa interface do iProductRepository, tá? Que ele vai ser o nosso iRepository, tá? De T, onde T é um product, tá? Porque product é uma entidade aqui, tá bom? Aqui eu posso ter um task, tá? Eu não uso repositório genérico, como eu falei para vocês aqui, tá? Então a gente vai ter um product aqui, eu vou fazer só um método de leitura aqui, não vou repetir todo aquele código, tá? Get by ID async, a gente vai receber aqui o guide ID e um cancellation token aqui como default, tá? Então tá especificado o nosso repositório aqui. Então, no nosso domínio, né, a gente vai ter muito mais coisa aqui numa arquitetura final, de uma arquitetura limpa, né, sem ser só uma demo de repositório pattern, mas a base é aqui, ó, eu tenho repositórios, né, e aqui nos meus repositórios eu tenho aqui dentro deles já as definições. Então, como que a gente faz para não depender de Entity Framework, por exemplo, no nosso domínio? Assim, a gente cria interfaces, tá? Então as interfaces, as abstrações não tem problema nenhum elas ficarem no domínio, tá? Desde que as implementações não fiquem aqui. Perfeito, então, pessoal. Próximo passo, vamos adicionar um novo projeto aqui, tá? Então a gente vai pegar um projeto do tipo Class Library aqui também, tá? Se quiser ir pelo terminal, pode também. Vamos chamar ele de baltastore.application, tá? Obviamente eu teria muitos testes de unidade para esses caras também, tá? Então não pulem a parte de testes.
tá? Eu mostro bastante isso no curso de arquitetura também, tá? Beleza? E a nossa aplicação aqui, né, a nossa camada de application, ele só faz a orquestração dos nossos fluxos, tá? Então a gente vai ter aqui a nossa pasta use cases /products, que são os use cases dos nossos produtos, e por enquanto a gente só vai ter um método aqui, né, que é o get by ID, tá bom? Deixa eu só ver se eu chamei com o mesmo nome para não falhar minha demo aqui. Get by ID, tá? E dentro desse get by ID, a gente vai ter 3 itens, né? Então, eu gosto muito da abordagem do CQRS, né, do Command Query, o CQS/CQRS, né, o CQS é Command Query Segregation e o CQRS é Command Query Responsibility Segregation. São dois conceitos relacionados, mas separados, né? Um você divide a escrita e leitura do banco, no outro não, né? Eu gosto pelo menos do uso do CQS, então eu gosto de ter aqui o meu Command, eu gosto de ter aqui o meu Handler e eu gosto de ter aqui o meu Response. Tá? Então, normalmente eu tenho essas 3 classes aqui, tá? Então, o comando, que é a entrada, ops, deixa eu tirar esse texto daqui que veio, só pegar meu outro item aqui. Então, eu tenho o comando aqui, que é a entrada, eu tenho o manipulador, que vai manipular esse comando, e eu tenho a resposta, que é a saída, tá? Então, eu tenho o input, a manipulação e o output, tá? Então, como que a gente trabalha com isso aqui, tá? Como que a gente faz essa parte aqui de request e responses aqui, tá? É muito simples, é como se fosse uma requisição, literalmente, tá? Outra coisa que vocês gostam bastante, que eu também uso e gosto, só preciso usar com moderação, é fazer o uso do mediator aqui, né, do padrão mediator, né, e até do pacote mediator. A gente tem que discernir eles aí, porque um adiciona mais coisas, né, mas eu vou adicionar o pacote aqui, chamado de mediator, tá, esse pacote aqui, tá bom? E o mediator, ele é um padrão que a tradução dele é mediador, né, então mediator em português é mediador, é aquele que media, né, que faz o meio campo ali das coisas. Então no mediador, basicamente, a gente dá um comando e o mediador sabe quem que é o handler desse comando. A gente não precisa ficar especificando o handler, tá? Então é só isso que esse padrão faz. Nada mais que isso. Esse padrão é dado um command e ele sabe qual que é o handler que precisa. Então isso facilita pra gente na parte dos endpoints, né? Então entrou um comando no nosso endpoint, ele sabe qual handler que vai manipular esse comando, tá? Aí o pacote que a gente usa, que é o mediator, tá? Que é esse cara aqui, aí ele tem bem mais coisas, tá? Então ele tem pub subscribe, né? Ele tem várias implementações dentro dele, incluindo a implementação do mediator, tá? Mas ele é um pacote um pouco maior, né? Tem mais coisas aí, não é só parte do mediator aqui dentro, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso command então. Como que a gente cria um command aqui? Então, vou criar um record aqui, tá? Então eu vou selar ele aqui também, uma coisa que eu faço com frequência aqui, para que a nossa classe não possa ser alterada depois, tá? E para ler essas informações, né, para ler um produto, eu só preciso do ID dele, só preciso de um guide ID. E aí a única coisa que eu tenho que fazer aqui é definir que esse item aqui é um request. Então ele é um request e ele produz algum item de resposta, tá? Então no caso aqui, ele poderia produzir um response pra gente, tá bom? Deixa eu colocar esse ID com I maiúsculo aqui, tá bom? Mas uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui, né, de criar aqui, é trabalhar com results aqui dentro, tá? Então aqui dentro do meu domínio já, tá? A gente vai voltar com frequência aqui, nas abstractions, eu crio normalmente uma classe result, e essa result aqui, ela vai ter 2 opções apenas, o caso certo e o caso errado. Então assim eu evito de jogar nulos para a tela, tá? Então, por exemplo, a gente viu que no cenário passado, né, caso a gente não encontrasse um produto, o resultado era nulo. Daí, consequentemente, a gente tem que ficar tratando if product is null, faz isso ou faz aquilo, tá? Então, no caso do result, né, ele implementa algo que está chegando aí no C Sharp nas próximas versões. Não chegou ainda, então a gente tem que implementar isso na mão, tá? Mas futuramente a gente vai ter essa parte no C Sharp. Mas vamos lá, tá? Tem bastante implementação aqui, né? Você não precisa decorar isso tudo, tá? Mas basicamente a gente tem um result, onde o resultado principal dele pode ser um erro, ou pode ser o resultado em si, né? Que vai ser, no caso, um objeto que a gente definir aí, tá bom? Então eu vou criar aqui também, ó, uma classe para o meu erro, tá? Error, tá? Só colocar aqui, error, tá bom? Deixa eu pegar minha classe de erro aqui também. Isso daqui vai ser um record, então a gente tem aqui o código e a mensagem de erro, e daí depende do que você quer usar aí como erro, tá? Você pode ter uma data e hora, qualquer coisa que seja, tá bom? Deixa eu ver se deu tudo certo, só o not null aqui que não foi. Tá bom? Não vou explicar muito dessa parte aqui, depois a gente pode voltar um dia só para falar desse recurso aqui, que é muito bacana, que eu esqueci o nome, provavelmente vai vir no C Sharp 13 aqui, tá? Mas então, em vez de retornar um command de response, tá? O que a gente pode fazer aqui é retornar um command de result, tá? Result,
tá bom? E aí esse result ele está lá no nosso domain. Então, no application, botão direito, add reference, vamos adicionar referência para o nosso domínio, tá? E aí a gente já tem aqui o nosso result, vou importar a referência, tá? E esse result, ele vai ser um result de response, da nossa resposta aqui, tá bom? Beleza? Já vamos melhorar esse cara aqui, tá? O nosso response aqui também, eu quero melhorar ele, tá? Esse response aqui, ó, ele vai ser também um record, tá? Então, vou selar ele também, sealed record response, tá bom? E aqui eu vou ter um guide ID, tá? E o string title, que é o título do meu produto aqui, tá? Então esse é um record response. Aqui deixa eu ver o result T, faltou eu copiar uma parte do meu result lá, deixa eu só, faltou uma implementação do result, cadê meu result de T? Tá aqui embaixo, result de T, the value, de onde que ele importou, about domain abstractions, response. Tá, deixa eu pegar aqui. Por que ele não tá? Ah, porque tá response, né? Então tem que ser response. Beleza. Então vamos pegar aqui o response, tá? Só escrever certo aqui, né? Response. Beleza, gente. Então tá feita a implementação aqui, tá? Então a gente tem um comando, que é a entrada, a gente tem um response, que é a saída, tá? Agora a gente só precisa do manipulador, tá? Do handler para manipular todos esses itens aí, tá? Então para fazer a manipulação desses itens, tá? E o handler ele fica uma implementação tranquila aqui, tá? Eu vou criar aqui na nossa classe um sealed também, vou selar essa classe do handler aqui. E aqui, para executar o nosso handler, a gente vai precisar do iProduct repository, do nosso repositório que a gente tem para fazer a leitura. Tá? E aqui eu vou fazer a implementação base, né, do mediator, tá? Então lembra que eu falei que o mediador, né, ele dado um comando, ele descobre quem que é o handler dele. Mas como que ele descobre o handler dele? Através disso aqui, ó. Quando eu falo que ele é um iRequestHandler, tá? Handler. E aí eu passo para ele aqui tanto o command, tá? Quanto o meu result de response, tá? Que é o resultado aqui. Então, por esses itens ele sabe, dado um comando e a resposta esperada, ele sabe quem que é o meu handler aqui, tá? Então, se você não fizer nesse formato aqui, não vai funcionar, tá bom? Então, vamos pegar o nosso product aqui, var product igual ao await o nosso repository, né? Deixa eu dar um async aqui na frente, tá? Ponto get by id async, tá bom? Para obter ele aqui. Então, a gente tem aqui dentro o nosso request.id e a gente tem também aqui o nosso cancellation token, que foi passado aqui, tá? Deixa eu rolar aqui para vocês verem melhor o código, tá bom? Beleza? Feito isso, a gente precisa retornar a resposta, tá? Então, bora retornar a resposta aqui. Então, return product is null, tá? Se ele for nulo, a gente vai fazer o quê? O result.failure, tá? Que a gente vai dar uma falha aqui. Essa falha vai ser do tipo response, né? Que é a resposta que a gente quer, porque a gente sempre retorna o result de response. Ele já preencheu aqui para mim como produto não encontrado, a gente já vai voltar para trocar isso, tá? Se não, a gente vai dar um result.success, tá? De response, tá? Aí a gente vai pegar o produto aqui dentro, tá? Então aqui no caso a gente pode retornar dois itens distintos, né? Então, ó, response pode ser um erro ou pode ser um produto. Então, se for um erro, eu vou criar aqui um new error, que é aquela classe que a gente criou anteriormente, tá? Eu vou colocar aqui um 404 como código e um product not found aqui, tá bom, tá? Se não, a gente vai passar o produto aqui, tá? Então, aqui é o nosso próprio product aqui dentro, tá? Mas ele tem que estar dentro de um response, então eu vou criar um new response. Então, eu vou colocar aqui o product.id e o product.title, tá? A gente podia fazer um mapeamento aqui. Eu não gosto muito de usar o mapper, nem mapster, nem nada aqui. Ou eu faria um implicit operator aqui dentro, ou eu fazia um extension method para mapear o produto.response, tá? E aqui a gente ficou, né? A gente fechou nosso handler, tá? E fechamos também nosso use case aqui, get by ID. Muito bem, então, pessoal. Bom, só falta mais um projeto aqui, antes da gente ir para nossa API, que é o projeto de infraestrutura. Então, add new class library, Balta store.infrastructure, tá? Então, nosso projeto de infraestrutura aqui, tá? Vamos
deletar isso aqui. E agora a gente vai, botão direito aqui, Manage NuGet Packages, vamos adicionar aqui as dependências do Entity Framework, que aqui sim a gente vai usar o Entity Framework. Então, Entity Framework, tá? Core.SQL Server. Tá? Então, vamos pegar aqui o Microsoft Entity Framework Core SQL Server, tá bom? Entity Framework Core, tá bom. Vamos colocar só SQL Server, depois a gente melhora isso aqui, tá? Vamos adicionar um novo diretório aqui e vamos repetir o padrão que a gente já fez anteriormente lá, tá? Então, a gente tem aqui o data/mappings, que vão ser os mapeamentos, tá? Então, deixa eu dar um RR aqui, que falta um S no final. E a gente vai ter aqui dentro o nosso Product Map, tá? Product Map, igual a gente já teve anteriormente. Então eu vou copiar o código aqui do nosso outro exemplo, porque é literalmente o mesmo, tá? Vamos adicionar referência aqui nesse projeto, ó. Vou adicionar referência para o projeto de domínio, tá bom? Porque a gente precisa do nosso produto aqui. Então o nosso mapeamento está feito, tá? No Data também a gente vai ter o nosso AppDBContext, né, que a gente já criou anteriormente aí também. Vai ficar bem parecido, tá? Só vai mudar um negocinho aqui, tá? A gente vai ter aqui o nosso DBContext Options, né, do nosso AppDBContext, tá? Então vamos importar esse item aqui também, tá? E a gente vai chamar o base, né? Vamos importar aqui, na verdade, do DBContext, né? Vamos herdar aqui DBContext, passando o Options aqui para dentro, tá? Então, igual a gente fez na primeira aula. A gente vai ter o nosso DBSet Products aqui, né? Chamado de Product, igual no Not. Beleza? Se vocês precisarem saber mais sobre a questão do Not, de nulos, tem um e-book aí que eu escrevi sobre nulos no .NET, tá? Aqui a gente vai sobrescrever o método onModelCreating, tá? E aí a gente vai usar a mesma situação da anterior, tá? Só que eu vou fazer aqui um negócio diferente. A gente precisa apontar para o assembly, onde esse item vai ser criado aqui, né? E eu já vou aproveitar para resolver as dependências desses dois itens aqui, tanto do application quanto do infrastructure. O application precisa do mediator, a gente não resolveu as dependências do mediator, e aqui vai ter o repositório e o mediator. Então eu vou adicionar uma classe aqui chamada Dependency Injection, beleza? Tá? Eu vou fazer a mesma aqui no application. Vou adicionar uma nova classe chamada de Dependency Injection. Tá? Então vamos ter duas classes aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, tá? Para resolver as dependências desses itens aqui. E eu vou aproveitar, no meu DBContext aqui, só para a gente finalizar, eu vou usar o modelbuilder.applyConfigurationFrom na assembly, tá? E aí o type of, eu vou colocar aqui nosso Dependency Injection, tá? Nossa classe raiz. Pode ser qualquer classe que esteja na raiz do nosso projeto de infraestrutura aqui. Então ele vai resultar na mesma migração que a gente teve anteriormente. Você pode usar inclusive o mesmo connection string, o mesmo banco de dados, para lá não tem problema nenhum, tá? Beleza? Nosso próximo passo aqui no Data é, de fato, na infraestrutura, na verdade, é implementar o nosso Product Repository, tá? Então eu vou botão direito aqui, Repositories, tá? / Product Repository, tá? Que é o nosso repositório de produto. Então a nossa implementação fica aqui. Então, se a gente olhar, né, os repositórios, eles ficam divididos em dois, né? Então a interface fica aqui e a implementação fica aqui, né? Então um fica no domain e o outro fica na parte de infraestrutura, tá? Beleza? Então vou fazer a implementação no modo mágico aqui, porque não tem nada de novo aqui que a gente não viu ainda, né? Então a gente vai usar o nosso DBContext, vai usar o nosso Product Repository, a gente vai ter o GetById usando o first-default async, tá? Então ficou a mesma implementação que a gente tinha anteriormente, tá bem? Então só falta agora a gente resolver a parte de Dependency Injection aqui, tá? A parte de injeção de dependência, tá? Então a parte de injeção de dependência aqui da infraestrutura vai ser bem simples. A gente vai ter uma classe estática aqui, tá? E eu vou ter um método aqui chamado de addInfrastructure, tá? E esse addInfrastructure, né? A gente vai precisar do Service Collection, tá? Então esse Service Collection, ele tá num pacote diferente, é o Microsoft Extensions Dependency Injection, tá bom? Então é a injeção de dependência nativa da Microsoft aí, tá? Que serve para todos os projetos do .NET. Então fiz a importação dele, ó, Microsoft Extensions Dependency Injection, tá? E eu tenho o método addInfrastructure, aí eu recebo aqui, né? Esse daqui é o método de extensão que a gente vai usar lá na API depois. Eu recebo serviços e resolvo a dependência aqui, ó, usando o add transient, igual a gente usou,
do nosso repositório, passando para o nosso repositório. Tá? Agora vamos aproveitar também e resolver do application lá, né, do que a gente não resolveu as dependências do application. A gente só criou dependências aqui no application, mas não resolveu, tá? Então aqui a gente fica bem parecido, ó. Então a gente vai ter a classe estática aqui, e eu vou ter um método também aqui, que vai ser o add application. Ele também vai retornar um iService collection, né? Também é um método de extensão, só que aqui eu vou usar o services.addMediator. Tá? Então a gente vai usar o add mediator aqui para registrar as dependências do mediator. Então x.register services from assembly, igual a gente fez lá no Entity Framework, type of this dependency injection, ele vai pegar essa classe aqui, né, dependency injection mesmo, tá? Nesse baltastore.application aqui. Então ele vai registrar os assemblies, né, registrar os commands e os handlers estão nesse daqui, tá? Então nessa classe aqui. E aqui a gente fechou a estrutura base nossa aqui, tá? Então a gente já pode ir para o projeto de API para testar o repositório pattern dentro do Clean Architecture. Perfeito, então pessoal, bora aqui, ó, botão direito, adicionar novo projeto, tá? Vamos selecionar o projeto web aqui, vamos criar aqui um empty, né, uma aplicação vazia aqui, vamos chamar ele de baltastore.api, tá? Que é a nossa API aqui. Eu estou criando todos os projetos com .NET 9. Vamos adicionar referência aqui nesse projeto a todos os projetos, tá? Então, tanto o domain, o application, quanto o infrastructure tem dependências aqui na nossa API, tá bom? Vamos para o nosso App Settings aqui e vamos deixar nossa Connection String configurada, tá? Então, vou colocar a Connection String aqui. Deixa eu só ver o banco que eu criei lá, que eu não lembro. Eu acho que foi o repo, tá? Bom, repositório demo 03, deixa eu ver se tem aqui no meu Azure qualquer banco. Repo Store Live, tá? Deixa eu criar aqui, ó. Repo, para ficar o mesmo, né? Repo Store -live. É isso? Produção. Beleza, Repo Store -live, tá bom? Então esse cara aqui. Então já está configurado aqui. Vamos lá para o nosso program, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, na verdade, na parte da APIs, né? Como eu falei para vocês, a gente pode criar um curso só, um mini curso desses aqui só sobre API, tá? Beleza? Vou precisar aqui também, ó, Manage NuGet Packages. Deixa eu adicionar a referência aqui pro Mediator, tá? Vou precisar do Mediator nesse cara aqui também, tá? Pra gente trabalhar com as dependências, tá bom? Beleza? Joia, tá? Bom, aqui a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Então a gente tem builder.services.addDBContext, vamos importar o nosso DBContext aqui, tá? .useSQLServer, tá? Então vamos colocar ele aqui. E aqui a gente tem a nossa connection string, tá? Então a gente já viu como fazer isso, ó, var connection string igual builder.get connection string. Então vamos passar a nossa connection string aqui, tá? Se vocês estiverem trabalhando com migrações, né, a gente já tem o banco lá, então tá tranquilo. Mas se vocês forem usar migração, vocês têm que dizer que essa migração está sendo rodada da API aqui, tá? Desse assembly aqui. Então essa linha é necessária para isso aqui. E aí ficou fácil resolver o resto das dependências, porque a gente já criou os nossos serviços. Então a gente já tem o ID Application, que resolve a dependência da aplicação, e a gente já tem o ID Infrastructure, que resolve as dependências de infraestrutura aqui na nossa aplicação. Então isso é tudo que a gente precisa aqui, tá? O resto, né, é só a gente mapear aqui. Então eu vou deixar esse Hello World aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui a grosso modo, tá? Só um map get aqui, para vocês entenderem como que o Mediator funciona nessa parte. Então a gente tem v1/products/id do produto, async, só que aqui em vez de criar o render, criar uma instância do render ou qualquer outra coisa do tipo, a gente pode vir aqui, ó, e usar o iSender, né, para enviar um comando, tá bom? Então a gente recebe o ID aqui, o cancellation token, e aqui eu crio um command, var command igual new, tá? O nosso command que tem lá, eu usei o full qualified name aqui, para não confundir o comando, passando o ID para esse comando, tá? Então se a gente for lá, é o comando que a gente criou com o grid ID, tá bom? Depois a gente vai ter o result, é igual sender.send, mandando o comando, tá? E o cancellation token, e a gente tem o nosso resultado aqui. Se for sucesso, result.value, se não, result.error, tá? Então, como a gente já trabalhou com aquela classe result lá, né? A gente já tem o resultado da execução do nosso command, a gente tem sempre o valor do resultado ou um objeto de erro, então a gente nunca vai ter nulo aqui também, tá bom? Então fica bem legal essa implementação aqui, tá? Deixa eu ver se... eu acho que eu não tenho mais nenhum produto cadastrado aqui no banco, né? Deixa eu dar um select top 1000 aqui para ver. Eu acho que não tem, tá? Deixa eu colocar aqui um produto rapidinho, tá? Insert into
product values, meu novo produto. Vamos executar aqui um select asterisco from product, nunca executa em select asterisco em produção, tá? E o ID dele é 2, tá bom? Vamos tentar rodar essa aplicação aqui para ver o que dá, tá? Vou ver se eu não esqueci de nada aqui nas configurações, acredito que seja isso. Ele está rodando na porta 5209, tá? Então vamos dar um get no V1 5209, tá? Products/2, que é o ID do produto que a gente criou, tá? Vamos tentar dar um send lá. E obviamente ele falhou em dar o parse do guide pro int, né? Porque no banco a gente tem a tabela mapeada com ID como int e não com guide, tá? Beleza? Deixa eu só fazer um negocinho rapidinho aqui, só aplicar a migração. Não dá para usar o mesmo banco de dados. Deixa eu vir aqui no Application Settings e criar aqui, ó, o nosso repository live-02 aqui, tá bom? Beleza? E agora eu vou aqui no nosso terminal, vamos executar a migração de novo. Vou entrar no baltastore.api, tá? Aqui, vou dar um .NET Clean para limpar tudo, né? .NET Build para ele compilar a aplicação. E vamos executar aqui um .NET EF Migrations add v1 para criar uma migração desse cara. Ver se ele vai conseguir. Vamos executar aqui um .NET Add Package Microsoft.entityframeworkcore.design, né, para ele adicionar o pacote aqui que é necessário, que não tinha antes, tá? E agora sim, acho que ele vai dar certo a migração. Vamos tentar colocar aqui, migração com sucesso, clear, .NET EF Database Update. Vamos executar aqui um Database Update. Tá? Vamos para o nosso banco aqui, ó. Deixa eu dar um refresh aqui nos meus bancos. Preciso deletar esses bancos aqui, já tem muito, tá? Atualizar eles aqui, tá? Live, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu coloquei na Connection String certo, App Settings. Aqui. Database está vazio, beleza. Deixa eu colocar aqui como repo clean code, tá? O que eu fiz aqui, né? Nossa, aqui. Ups. Tá? Vou colocar aqui como repo clean code. Deixa eu executar, dropar essas migrações aqui e criar de novo, tá? Que acho que eu fiz confusão aqui, tá? .NET EF Migrations add v1, né, baltastore.api, beleza? E vamos dar um .NET EF Database Update para executar a atualização do banco, tá? Vamos lá para o nosso banco de dados para ver. Databases, boa. Agora tem o repo clean code, tabelas, product e a gente tem aqui o unique identifier aqui dentro, tá? Então vou dar criar um produto aqui, tá? Select top 1000 para cá e vamos fazer aqui antes, né? Um insert, tá? Insert into product values, tá? New ID para ele criar um novo ID, tá? New ID. Beleza? E o nosso produto, tá? Produto 01. Vamos ver se ele vai. Vamos dar um select aqui. E agora ele tá ok aqui, tá? Então esse é o ID do nosso produto. Vamos voltar aqui para o nosso Postman agora, colar esse ID aqui em cima, tá? Vamos tentar rodar a nossa aplicação, né? Vou deixar ele rodando. Ele vai estar na mesma porta, 5209. Vamos tentar fazer um get aqui agora, para a gente ver. Tá, ele trouxe aqui o nosso produto, então a gente já conseguiu fazer o get do produto utilizando a arquitetura limpa aqui. Muito bem, então, pessoal. Bom, mas vocês não vieram aqui para ver só isso, né? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? E claro, se vocês quiserem saber mais sobre todos esses assuntos, já está tudo compilado lá no Balta, na ordem que vocês precisam estudar, do básico até o avançado, com muito mais detalhes, né? Mas vamos falar sobre um outro tópico que eu acho importante aqui dentro, tá? Toda vez que a gente lida com diferentes entidades, né? Então, produto, vamos criar uma nova classe aqui, categoria, por exemplo,
tá? Se a gente olhar, né, para o cenário de Domain Driven Design, uma outra coisa que a gente sempre vai encontrar aqui é o conceito de agregados e agregados raiz, tá? Então, toda vez que a gente tem um agregado, então deixa eu colocar aqui aggregate, tá? E aggregate root, tá? Um outro conceito que a gente tem aqui também que é facinho de resolver com o repositório pattern. Tá? Então, se você está trabalhando, por exemplo, num contexto de produtos, num contexto de loja, você vai provavelmente eleger uma ou mais entidades para serem os agregados raiz, tá? Para serem as entidades fortes, ou seja, tudo vai ser persistido através dela. Então, por exemplo, assim, não faz sentido, muitas vezes, eu ter um repositório para categoria nesse contexto aqui. Faz muito mais sentido eu ter um repositório só para produto, anexar as categorias nele e depois fazer a persistência. Faz sentido eu ter, por exemplo, um repositório de categoria lá no back-office, lá na criação e manutenção de categorias, de outros itens que compõem, né, a loja, por exemplo, mas não faz sentido às vezes você ter essa implementação aqui, tá? Então, para resolver isso, relativamente simples. Nas abstrações aqui, normalmente eu crio uma classe chamada de iAggregateRoot. Eu organizo um pouco diferente as coisas aqui quando são projetos maiores, tá? Então aqui não dá para passar tudo para vocês, tá? Logicamente, mas normalmente eu tenho uma interface iAggregateRoot que ela não tem nada dentro, tá? Ela é só uma forma de eu classificar as entidades como agregados e agregados raiz, tá? Então, ó, eu criei uma interface aggregate-root, tá? Eu posso fazer o quê? Vir nas entidades aqui, tá? E escolher a entidade que eu quero eleger como agregado raiz. Então, eu posso, depois do entity aqui, colocar um iAggregateRoot. E aí, uma coisa que eu faço para restringir, né, para trabalhar os repositórios, né, trabalhar o repositório pattern junto com aggregates e aggregate roots, tá? Nos meus repositórios aqui, nas abstrações, né, na abstração base do repositório aqui, ao invés de usar t_var_t_entity, eu uso o iAggregateRoot, tá? Então, eu só permito que sejam criados repositórios, no meu caso aqui, para agregados raiz. Eu nunca permito que seja criado repositório para outros agregados ou mesmo para entidades normais, tá? Então eu não quero ter a possibilidade de ter repositórios para entidades normais, porque muitas vezes não faz sentido eu fazer operações, né, o create, read, update, delete, em cima de qualquer entidade do meu domínio, tá? Então eu quero eleger determinadas entidades para serem persistidas no banco, para serem lidas no banco e assim por diante, tá? Então, fazendo essa mudança aqui, se, por exemplo, meu product ele não tivesse o aggregateRoot aqui na frente, o meu repositório de produto ia falhar, tá? Eu não posso criar um repositório de produto, porque produto não é um agregado raiz, tá? Então, eu só posso criar repositórios de agregados raiz. Então, para resolver isso, a gente volta aqui e coloca o aggregateRoot aqui na frente, tá? O mesmo vai acontecer se a gente tentar criar um repositório de categoria, tá? Então, no caso aqui, como a categoria não é um agregado raiz, a gente não teria essa possibilidade aqui, tá bom? Então, essa é não é uma dica, mas é uma abordagem que eu uso aqui, principalmente quando eu estou trabalhando muito com Domain Driven Design, né? Que é uma das coisas que eu gosto bastante aqui, que eu mostro para vocês lá na parte de modelagem de domínios ricos, tá? Trabalho muito com essa parte aqui. Beleza, então, pessoal. Bom, próximo tópico que a gente vai explorar aqui é o tópico de Specification Pattern, tá? Então a gente pode usar o Specification Pattern, tá? Ou parte dele, para criar especificações aqui, tá? De leitura, né? Que são regras de leitura aqui pra gente. Então, regras de gravação a gente não vai passar pelo repositório, né? Provavelmente a gente vai fazer isso antes, dentro do nosso application, coisa do tipo, mas regras de leitura sim, né? Se, por exemplo, nas nossas entidades aqui no produto, a gente tivesse um booleano aqui, né? Prop bool is visible, né, para saber se o produto está visível ou is active, seja, para saber se o produto está ativo, né, e eu quisesse criar uma especificação para garantir que a leitura dos produtos, né, garantir que minha consulta no banco de dados não vai trazer nenhum produto inativo, tá? Como eu faço isso? Como que eu faço para testar isso, tá? Então, a resposta é simples. A gente cria uma especificação para isso. A gente cria uma especificação, a gente testa essa especificação, testa esse specification e depois a gente só reusa essa especificação, né, dentro das nossas queries, dentro das nossas consultas, tá bom? Então, o que eu faço aqui normalmente? Eu crio aqui uma base, né, um specification, tá? Então, eu vou criar uma classe aqui do tipo chamada specification, ela é uma classe abstrata também, tá? E ela vai ser uma especificação T, uma especificação genérica, tá? E aqui eu crio também uma interface, tá? Para esse iSpecification. Deixa eu criar ela aqui antes. Eu vou criar tudo na mesma pasta aqui, mas normalmente eu separo essas abstrações aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um iSpecification, que vai ser uma interface, tá bom? Esse aqui também tem que ser de T.
tá? E essa interface aqui, ela vai ter dois métodos só, tá? Ela vai ter uma expressão, que é o que a gente quer, a query, né? A consulta que a gente quer executar. E ela vai ter, vou chamar ele de toExpression aqui, ele tá até cantando a bola aqui, já vou falar disso melhor. E a gente vai ter um isSatisfiedBy, né? Que é a entidade que satisfaz essa consulta aqui. Então, essa expressão é uma expressão genérica, então a gente pode usar o func aqui, né? O function, tá? T e bool, né? Então a gente espera uma entidade, né? E o resultado tem que ser satisfeito pelo booleano aqui, tá? Então essa fica a implementação base da nossa specification, tá? Então a gente vem aqui e implementa a specification T, tá bom? Aí, consequentemente, aqui a gente vai ter que implementar os métodos aqui, tá? No método toExpression, que como ele vai ser específico de cada especificação, né? Eu vou deixar ele só abstrato aqui, para que ele precise ser implementado, né, especialmente, e não pode ser genérico aqui. Mas o tSatisfiedBy, a gente pode criar aqui um var predict, né, um predicate, tá? toExpression.compile. Então vamos compilar a expressão e vamos retornar o predicate de entidade, tá? Então ele vai executar essa consulta aí pra gente, tá? Vai gerar essa expressão aí pra gente em cima desse item, tá? Então essa base, né, essa aqui é basicamente uma receitinha de bolo que a gente pode usar aqui para criar os nossos specifications, tá? Beleza? Tá? Get product by ID specification, tá? Então a especificação para obter o produto pelo ID, tá bom? Nesse caso aqui a gente só vai receber um guide ID para cá e ele vai ser um I specification de T, onde T vai ser um product, tá? Então a gente vai fazer essa implementação aqui, tá bem? Tá? Então, a specification de product aqui, tá bom? Beleza? Esse daqui a gente já tem uma implementação base dele, tá? E esse aqui a gente só sobrescreve ele aqui, ó, override, tá? Oh, perdão, deixa eu pegar aqui da base, né? Eu peguei da interface, tá? A gente só tem a sobrescrita desse método aqui do expression, tá? Esse aqui pode ser um arrow function, porque vai ser numa linha só, tá? Então a gente vai ter o nosso product aqui, e aqui fica fácil, ó. A gente só vai fazer o product.id ser igual ao nosso ID, né? O ID que a gente recebeu ali como parâmetro, tá? Então a gente só define a expressão aqui. Então, ao invés de chapar essa consulta aqui, né? Chapar essa query aqui direto no nosso repositório lá, a gente cria uma especificação para ela. A gente consegue testar essa especificação e usar ou reusar ela em diferentes repositórios, tá? Agora, claro, né, a gente vai pegar esse cara aqui. Agora, claro, né, a gente vai aqui para os nossos repositórios, tá? Então eu tenho aqui o nosso product repository, tá? Em vez de simplesmente esperar um guide ID aqui, eu vou esperar um specification de product chamado de specification mesmo, tá? Então a gente, em vez de esperar o ID direto aqui, a gente espera uma especificação, tá bom? Consequentemente, a gente vai quebrar dois lugares aqui, né? Então, tanto a infraestrutura, o nosso product repository, quanto o nosso handler aqui no application, tá? Então vamos começar pelo nosso product repository, né, que a gente tem aqui na parte da infraestrutura, tá? Agora, ao invés de receber um ID direto aqui, tá? A gente está recebendo aqui um specification de product chamado de specification, tá bom? Beleza? Consequentemente, no products.first.orDefault aqui, a gente não consegue usar mais o x.id, tá vendo? A gente não tem mais essa opção, tá? Então a gente tem que trocar aqui por um where, tá bom? E a gente tem lá o specification.toExpression, converter para uma expressão lambda que a gente precisa aqui, tá? Aí sim eu vou dar um toListAsync, tá bom? Passando o nosso cancellation token, tá? .first.orDefault async, perdão, tá? Passando o nosso cancellation token. Então essa fica a modificação aqui, tá? A gente vai usar o specification.toExpression ao invés de usar o ID direto, tá bom? E agora no nosso render, né, na parte da application aqui, dentro do nosso render a gente precisa alterar ele também no getById aqui, para que ele possa receber, né, para que ele possa passar a especificação ao invés do request.id, tá? Então vamos criar aqui um var spec, tá? É igual new get product by ID specification, passando o nosso request.id para ele aqui, tá? Então, essa é a modificação e a gente vai passar o nosso spec aqui agora, tá? Então a gente tem a nossa especificação. Como a gente está usando o handler aqui, command, né? Para nossa API não muda nada, então a gente não quebra nada na nossa API, tá bom? Vamos tentar rodar ele aqui novamente para ver se vai dar tudo certo, tá? Acho que eu não registrei
a dependência, mas vamos testar aqui, vamos ver se não vai falhar nada, tá? Não, falhou, né? Deu tudo certo, ó. Trouxe o produto 1 aqui, então a gente já conseguiu fazer a leitura aqui com spec, tá? Se vocês quiserem depois, dropa um comentário aí que eu trago um conteúdo especial sobre como testar queries com specification pattern aqui para vocês. Muito bem, pessoal. Falta o último tópico aqui nosso, que é o Unit of Work, tá? Então, se a gente olhar para essa nossa API aqui, a gente tem essa parte de infraestrutura aqui e os nossos repositórios, né, o nosso Product Repository, ele tá lendo aqui, né, mas deixa eu melhorar esse repositório aqui. Deixa eu pegar, só criar os outros métodos aqui nos nossos repositórios, Product Repository. Vou criar o método create aqui pra gente, tá bom? Tá? Vou pegar esse cara aqui, vou fazer o item aqui, tá? Vamos colocar o create, await context.savechangesAsync, tá? Como a gente já tinha visto. Deixa eu só mover esse método aqui lá para nossa infraestrutura de produto, tá? Para a gente ter um método create aqui também, tá bom? Então nada diferente do que a gente fez anteriormente, mas aqui a gente tem um ponto de atenção, que é o seguinte, tá? A gente está fazendo save changes dentro do método create aqui, tá? Por que isso é ruim? Por que isso não é legal? Porque se a gente estiver transacionando entre produto, categoria, vários repositórios, tá? A gente tem sempre o mesmo DB Context por requisição. Então, toda requisição que a gente abre, a gente cria uma instância do DB Context e esse DB Context, ele vive para essa requisição, durante essa requisição, e ele é compartilhado entre todos os repositórios, tá? O que significa que se eu estiver usando o repositório de produto, repositório de categoria, repositório de usuário, e eu der o save changes no repositório de produto, eu estou afetando todos os outros repositórios. Então, quando eu dou save changes, de fato, eu vou para o banco. Então, se eu estiver usando isso múltiplas vezes, eu estou descendo no banco múltiplas vezes durante essa requisição. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz tudo o que a gente precisa em memória e só dá o save changes no final, tá? Então, o Unit of Work, ele ajuda a gente nisso também, tá? Então, o que a gente faz nesse padrão? A gente tira o save changes daqui, isso vale para o create, read, update e delete, tá? Então eu vou deixar aqui um expression body, ó. Eu não tenho save change. Se a gente rodar esse create aqui agora, ele não vai fazer nada porque ele só cria o produto na memória aqui, né? Ele não persiste no banco. E aí, para a gente não precisar ficar dependendo do banco, né, do nosso DB Context, se a gente voltar aqui para o nosso use case pro handler, por exemplo, se a gente criou o produto aqui, né, aqui só tem o get, mas se fosse o create aqui, a gente teria que chamar o DB Context.SaveChanges em algum lugar aqui, tá? A gente teria que fazer essa implementação. Deixa eu pegar uma implementação do create aqui para ficar melhor, para a gente entender também no application, tá? Só pegar aqui o do create. Vamos criar ele do zero aqui, vai ficar melhor, tá? Pra gente entender. Vamos criar uma nova pasta chamada de create, tá? Vamos criar aqui primeiro o response. Vou dar uma nova classe aqui do response, tá? Isso aqui vai ser um sealed record e só vai ter o string message, tá? Então vou passar meio rapidinho isso aqui, porque é tudo que a gente já fez, né, anteriormente. Vamos criar um command aqui, adicionar uma nova classe command, tá? E ele vai ser aqui um command de request result de response, só vai ter o título, né, do produto, a gente não precisa de nenhuma informação além do título, tá? E a gente vai ter aqui o nosso handler, tá? Então vamos criar aqui o botão direito, adicionar a class handler, tá? E aqui a gente tem o nosso handler aqui dentro, tá bom? Então a gente tem o nosso Product Repository, eu criei aqui o Unit of Work, tá? Já, essa aqui é a implementação final, a demo final, mas vamos supor que a gente tem o nosso repository.create aqui. O create ele só vai chamar o add async, mas ele não vai chamar o save change async. Então a gente precisaria ter um jeito aqui de chamar, né, o nosso context.savechangesAsync, tá? O que não acontece aqui, porque a gente não tem nada. Então como que a gente resolve isso? Literalmente criando uma interface para o Unit of Work, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu gosto de definir ele no domain, dentro de abstractions aqui. Na verdade eu tem uma estrutura melhor do que essa, tá? Mas por enquanto o iUnit of Work ele vai servir aqui, tá? Então a gente tem uma interface Unit of Work aqui, deixa eu colocar o W maiúsculo aqui para ficar legal, tá? Vou renomear aqui a classe rapidinho, que ficou minúsculo, só para ficar bonitinho aqui para vocês. O Unit of Work ele só vai ter um método, tá? Task, tá? Commit async. Então ele só vai ter um método, eu não preciso dar rollback, porque automaticamente quando o nosso DB Context sai da memória, sai do request, ele é apagado,
não fica nenhuma informação, então a gente não precisa, a gente só precisa commitar se for o caso aqui. E se a gente notar no render aqui, né, ele já entendeu aqui, né, que eu quero um unit of work, então já tem a abstração aqui, e aqui a gente tem, ó, unit of work.commit async, tá? O que a gente precisa fazer agora? A implementação desse unit of work, tá? Então a implementação, assim, né, já que ela usa o dbcontext, assim como os repositórios, ela vem aqui para nossa parte, tá? Então na parte de dados aqui, ó, vou criar uma nova classe chamada de unit of work, tá? E ele vai fazer a implementação do unit of work aqui, tá? Que só vai ter um método, que é o SaveChangesAsync, e a gente vai ter aqui dentro, né, o nosso app dbcontext, chamado de context, tá? Então aqui a gente vai fazer um await context, deixa eu colocar como async esse método, context.SaveChangesAsync, tá? Esse método aqui ele pode ser um expression body, tá? Beleza? Então, olha que legal, unit of work aqui. A gente só precisa agora resolver a dependência aqui no dependency injection, tá? Então a gente tem aqui o add transient do product repository, a gente precisa ter o iUnit of work aqui, sendo resolvido pelo unit of work aqui, tá? Novamente, como a gente tem abstrações, boas abstrações aqui, isso aqui fica implícito para nossa API, né? É que nossa API também ela não tá, a gente não tinha o método create, tá? Mas mesmo que a gente tivesse o método create aqui, a gente não ia precisar mudar nenhum código na nossa API, tá? Deixa eu só criar o método, o post aqui, né, do create, pra gente poder testar também, ó. Vou criar o post aqui, mark post v1 products, sender, application, use case, product create, o nosso command, tá? E a gente tem o result, await sender, né? E o isResult async, tá? Então vamos rodar essa aplicação novamente aqui, vamos ver se não vai quebrar nada, tá? 5209, a gente tem um get nessa URL aqui. Eu vou criar um novo método do tipo post para esse cara aqui, né? Para essa URL, eu vou tirar o ID daqui da frente que a gente não precisa, tá? Ó, tá aqui. Vamos no body, raw, JSON, e a gente só precisa do title aqui, né? Do título, tá? Unity of Product. Tá? Vamos fazer esse get aqui pra gente ver, ó, vou dar um send para lá, tá? Ele deu o produto criado com sucesso, tá bom? Se a gente for no banco e der um select no top 1000 aqui, provavelmente a gente vai ver o unit of product criado aqui, tá? Se a gente quiser dar um get nesse ID dele aqui, a gente só voltar pro método get nosso aqui, cadê o get com o ID grandão aqui, tá? E a gente consegue visualizar esse produto aqui. Bom, ufa, que vídeo grande, pessoal, mas assim, queria muito trazer esse conteúdo para vocês aqui, quem ficou aqui até o final. Não esquece de curtir, compartilhar, que vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui mesmo. E espero de coração que vocês tenham gostado, porque, cara, a gente passou por todos os pontos aí que envolvem repositório pattern, unit of work, specification pattern, agregado e agregado raiz, arquitetura limpa, data driven, né, repositórios genéricos e mais um monte de outros pontos aí, hein? Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo. Não esquece de fazer o download dos materiais aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.